Então, o câncer de próstata no país, no nosso meio, ele tem uma mortalidade de quase 2 vezes maior do que, por exemplo, em países desenvolvidos como Estados Unidos. Não parece que essa mortalidade esteja relacionada com uma biologia diferente da doença que acomete os brasileiros em relação aos americanos, e sim há um percentual claramente maior de atraso no diagnóstico, por dificuldade no acesso, dificuldade na marcação de consultas, dificuldade na marcação de exames, dificuldade de uma marcação de biópsia e atraso para início do tratamento. Do barzinho que eu frequento, assim, de um grupo de amigos, de mais ou menos 6 ou 7 a 4 tiveram câncer de próstata. É um índice bem alto. Assim, pessoal de mais idade que eu. Um até faleceu disso. Meu avô morreu de câncer de próstata. E pra gente, todo homem que eu conheço com mais de 40 anos faz o exame. Rola brincadeira, mas assim, brincadeira mais séria, assim, sabe? Dando uns toques, assim, pra galera, né? Minha informação sobre câncer de próstata é bem limitada. Tanto é pelo fato de não ser tão exposto assim. Eu conheço um pouco de câncer de próstata, apesar do meu avô já ter tido câncer de próstata, mas nunca se foi falado na família abertamente. Então, a gente só sabe o que ele teve, mas ninguém expôs essa informação. Então, a gente nunca pegou para pesquisar para saber o que ele teve realmente, se ele conseguiu se recuperar totalmente mesmo. Eu acho que existe um tabu, então, como tem alguns assuntos, né, na família, sempre tem os assuntos que são tabu, então eles quiseram preservar essa masculinidade do avô, né? Que eu acho totalmente errado. O câncer de próstata é a doença mais comum no homem, que acomete pelo menos 1 em cada 6 homens. É uma doença relacionada com a história familiar, com a idade, a fatores dietéticos e estilo de vida. Felizmente, é uma doença, quando diagnosticada precocemente, curável em mais de 95% dos casos. Na maior parte das vezes, a gente consegue curar esses pacientes e devolvê-los à sua atividade original, à sua família, sem grandes sequelas. Existem também os problemas decorrentes do tratamento, que são as sequelas, as alterações, especialmente da sexualidade e do controle urinário, mas mesmo quando elas ocorrem, a gente tem como abordar, tratar e trazer para uma situação de quase normalidade ou normalidade. Quando meu esposo soube da doença dele, meu primeiro marido, que ele falou assim, que aquilo para ele, que não tinha jeito, porque ele não acreditava que ele podia sarar. Aquilo me deixou muito triste, sabe? Porque ele podia ter lutado pela vida. A gente podia ter tanta coisa pela frente, 25 anos de casado, né? Então, você vê aquela pessoa ali... derretendo, né? Derretendo, como ele fala, sabe? Aquilo para mim foi muito triste. Então, é uma doença que não adianta, gente. A gente tem que encarar, sabe? É uma doença que você não tem como falar, não, tudo bem. Não é assim. Sabe? Não é assim, porque você vê do seu lado as pessoas que você ama, né?
se definhando. Falando de saúde do homem, uma das coisas que a gente tem pesquisado muito e tem visto é o cuidado com a saúde do homem é mundial, né? É uma questão cultural. O homem, ele negligencia a sua saúde. Isso não é no Brasil, é em todo o mundo. Lógico que você vai pegar diferenças, né, de culturas, mas o cuidado da saúde do homem, ela é negligenciada em todas as esferas, né? Para mim, a luzinha acendeu no sentido de prevenção quando o meu pai foi diagnosticado. Ele acabou descobrindo por acidente, por uma outra situação de saúde, e eu nunca vou me esquecer. Depois da cirurgia, a cirurgia do meu pai foi bem sucedida, era uma cirurgia mais agressiva na época, nós estamos falando de quase 30 anos atrás, e já no quarto, meu pai em recuperação, estava eu, minha mãe, meu pai na cama e tudo mais, e o médico que o operou, ele literalmente enfiou o dedo na minha cara e falou: cuidado, moleque. Cuidado por quê? Ele falou: porque você acabou de entrar no grupo de risco. Todo homem tem o risco, mas o seu risco, a partir de agora, passou a ser sensivelmente aumentado porque o teu pai teve. E o fator genético é importante. E aquilo ficou na minha cabeça fortemente, né? Então, a partir dos meus 40 e poucos anos de idade, eu comecei a me cuidar rotineiramente e tudo mais, contar para o urologista que eu tinha esse antecedente a partir do meu pai e tudo mais. E eu acho que, afortunadamente, isso é que me levou. Eu acabei tendo o câncer de próstata. Que ano que foi, mais ou menos? Estou falando 2011, verdade. Nós nos casamos em abril de 2013. Foi logo em seguida que você descobriu. É verdade, é verdade. E aí, em função de eu ter ficado atento com isso, e realmente aquele... Engraçado, ele me enfiou o dedo, mas foi na cara, e essa enfiada de dedo é que foi o divisor de águas que me deixou atento para isso, né? Então, não posso deixar de dizer que o exame de dedo é que me atentou, não exatamente da forma tradicional, no primeiro momento, né? Cheio de preconceitos, né? Cheio de preconceitos. A sociedade, né? Ela é cruel até com esse assunto, né? O homem às vezes brinca, mas brinca de forma cruel. Não, parece que a gente não consegue levar esse assunto muito a sério, né? Na grande maioria, como tem ainda muito machista, né, entre aspas, assim, então eles se sentem mais feridos, assim, não, eu não vou fazer esse exame porque eu sou homem que homem não faz, então tem que quebrar esse tabu e se cuidar. O meu pai, inclusive, ele tem esse tabu, que o homem não tem que fazer esse exame. Ele já está com 40 anos e minha mãe sempre insiste, ele fala, não, isso não vou fazer. É por causa do toque, né? Por causa do machismo. E o toque que vai tirar a masculinidade do cara só porque teve que fazer um exame de toque. Então. Não. Eu pretendo não. Por que não? Porque é uma coisa que eu acho que o homem que nasce homem é homem, né? Ele vai no médico, o médico vai... Aí não, pô. Eu mesmo fiz o exame de toque há 2 anos atrás e é bem incômodo mesmo. Tirando o machismo, tirando o tabu, tirando tudo, é um exame incômodo de fazer. Beleza, se não tiver jeito, tem que fazer o exame, é lógico, é a prevenção. Faz parte, mas aí é tudo segredo também, né? É tudo sigilo. Eu acho que é um pouco até de machismo, assim, o homem tem um pouco dessa... né, eles ficam meio... Homem já é mais difícil de ir em médico pra tudo, né? E acho que quando se trata desse assunto é pior ainda. Eu entendo que é algo cultural mesmo, né? Falta de informação misturada a um preconceito acaba acarretando nessa... É um bagulho meio até vergonhoso, é um negócio meio complicado, né? Eu acredito que seja meio complicado. Cara, eu não sei, mano. É complicado, né? Eu te falar essa parada aí, é complicado, eu não sei. Meu pai estava doente, mas ele não se tratava. Então, na verdade, ele escondeu muito tempo pra gente o que estava acontecendo com ele. Ele era um homem, ele era policial, muito jovem, 40 e poucos anos, né? Minha mãe muito jovem também. Ele não fazia absolutamente nenhum exame, ainda mais exames de toque, né? Isso eu tenho certeza absoluta que nunca passaria pela cabeça dele.
né? Pela personalidade que eu sei que ele tinha, pela profissão, aquilo tudo que a gente conhece, né? E quando ele foi diagnosticado, já estava um caso extremamente avançado, né? Já com metástase, já passando para outros órgãos. E eu tenho certeza que se ele soubesse antes, mas quando a família tomou consciência do que estava acontecendo, praticamente a gente já estava perdendo ele. Aqui estava bem acabado, bem no fim mesmo. Mas era guerreiro. Mesmo assim, ele foi se arrastando na sua formatura. Eu lembro. Pra ninguém perceber que estava doente. Eu era muito... Mas eu não tenho essa lembrança. Ele era muito vaidoso. Seu pai era vaidoso demais. Nossa, nunca brigamos, mas brigamos muito para ir pro médico. Quando foi para morrer. Não queria participar de nenhum. Foi muito difícil levar seu pai para fazer exame. Muito, muito. Eu sofri tanto, que eu não quero nem de lembrar. É duro. Mas desculpa, você não quer fazer? Hein? Não quer fazer? Não. Eu tenho que alertar para nenhuma mãe hoje passar o que eu passo, né? Por isso que eu brigo com meus genros. Tem que se cuidar. Economicamente foi muito difícil, a gente teve que mudar para casa de uma tia e a gente sentiu a nossa vida realmente desestabilizar totalmente, né? Então foi bem difícil. Aí um dia eu vi que ele não estava bem, eu fiz, não vou trabalhar, eu vou ficar em casa. Eu falei, não, você vai trabalhar sim e eu vou estar aqui vivo te esperando, e nós vamos ficar juntos à tarde. Aí quando eu cheguei do serviço, nós almoçamos. De repente, ele me deu um cochilo, só vi aquele vulto passar por mim. Aí eu gritei, Jun faleceu. Saí me batendo, cheguei no quarto, ele estava dando o último suspiro. Me olhou, me deu a mão e disse, se cuida, só mais nada do que isso. A gente que cuida de você. E meu pai não viu o neto. E o apelo para essas famílias é que não deixem de ver seus filhos crescerem. São marcas que eu nunca mais vou deixar passar, né? E não deixem... Ele não viu meu filho. E às vezes eu vejo meu filho fazer alguma coisa e eu penso, pô, meu pai podia estar aqui, né? Você podia estar vendo, né, pai? E às vezes eu fico brava, com um pouco de raiva até, porque ele poderia ter evitado, eu acho, né? Eu acho. Então, para o futuro eu gostaria de deixar um apelo para a família que levem seus homens, coloquem eles dentro do carro, dopem eles, coloquem eles dentro, amarra e leva, mas que eles vejam os Lucas todos que vão nascer. E é mais um apelo, na verdade, né? Porque eu acho que é isso que eu posso cumprimentar até agora. Initially, we had the agreement with Project Cure in 2014. We assessed 17 facilities, including the Bibiani Hospital. Because at the time that we came, they were complaining that they had run out of medical supplies. 2 containers came together, beds, delivery beds, oxygen tanks, a whole lot, and it did a lot of good for the hospital. It's a wonderful partnership. We're not just building buildings and having a hospital or a clinic. We're also able to put in the supplies that are very important to the healthcare needs of these communities. This clinic is helping us a lot. Formerly, we travel from here to Sehuyoso, which will take you about 20 minutes drive before you attend hospital. But right now that we have this clinic here, you have delivery beds, you have a midwife here, you have the nurses here, it will help us very much. Não queria, né? Eu não queria que acontecesse, né? Infelizmente não é uma boa notícia, né? Mas a intervenção cirúrgica
dá bons resultados. O médico Falou pra mim falou? se eu queria fazer o químico ou rádio, mas era mais dificultado para mim. É mais difícil para o senhor, né? Eu preferi fazer a cirurgia. A intervenção Eu cirúrgica. aceitei a proposta dele. A proposta. O que vai acontecer, eu não sei. Mas Não. eu aceitei. Mas vai dar tudo Se certo. Deus quiser. Falou que tem uma grande chance de pegar o dançar logo, porque condições físicas, né? Ajudando, né? Vai ajudar, né? Ó, preciso só que o senhor assina aqui para mim as orientações de internação, seu Alcino. Aqui, ó. Isso. A escolha dessa minha profissão, eu sempre gostei do processo de cuidar. E essa é uma realização minha, né? Em poder ajudar as pessoas. Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. Em saber que a pessoa entra aqui de uma forma e sai de outra, né? Porque constantemente a gente lida com a vida e com a morte. E nem sempre a gente ganha, a gente também perde. Mas quando a gente ganha é uma alegria muito grande. Nada paga, né? A gente tem, infelizmente, um sistema de saúde que não é transparente. As regras não são claras. Então, realmente, para um paciente que depende do SUS, receber o diagnóstico de um câncer no Brasil é muito complicado, porque ele fica no escuro. Né? Não existem regras claras. E essas regras claras também não são claras para a gente. Em média, seu Alcino, você vai ficar internado aqui uns 2 dias e meio conosco aqui no hospital, tá? E você vai embora para casa com uma sonda, que você já deve ter visto pelos corredores ou algumas pessoas com sonda. Você vai para casa com ela. Ou até antes de fazer a cirurgia. Né? Após 14 dias, você vai voltar, você volta e a gente vai retirar essa sua sondinha, tá? Tanto a sonda quanto esses pontos que foram feitos no senhor. Hoje a gente tem relatos de pacientes que estão tendo o seu diagnóstico muito tardio. E muitas vezes ele já chega numa fase que é uma fase que você não tem mais o que fazer. Então, uma das coisas que a gente tem discutido muito com o sistema público é como acolher esse homem, né? Como receber esse homem e fazer um diagnóstico precoce. Porque os números ainda são muito altos, né? E a gente tem que diminuir esses números. Cabe ao Estado a gestão, a organização geral, mas cada um de nós, no seu dia a dia, tem que ter o compromisso com educação, de quem quer que seja. Nós não podemos terceirizar o compromisso, entende? Obviamente haverá profissionais que vão fazer as coisas de maneira muito eficiente, mas no dia a dia eu educo, você educa, todos nós educamos. Educação, né? Eu acho que a educação pode ajudar bastante. Eu acho que quem pode nos ajudar nessa parte, né, é o governo mesmo, a educação. Você vê, muitos não têm nem alimentos, poder aquisitivo é baixo, então gera uma certa dificuldade. Os pacientes às vezes não têm como vir, muitos dependem de transporte da própria cidade, às vezes não consegue o transporte. Né? O transporte não vai pegar ele na casa, não busca, não consegue realizar o agendamento cirúrgico. Então isso tudo, né, às vezes dificulta o nosso agendamento. Eu acredito muito que o brasileiro, ele se preocupa muito com a estética, sim, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Principalmente até os 30 anos. Porque normalmente o brasileiro, ele pensa, até os 30 anos eu vou ser solteiro, eu vou comprar meu apartamento, eu vou ter meu trabalho, eu vou viajar.
passou a faixa etária dos 30 anos, normalmente já são casados, então já não vão cuidar mais da parte estética, porque consequentemente está cuidando da saúde. Mas isso não quer dizer que o homem esteticamente bonito ele seja 100% saúde. Isso já não é 100%, não é garantido. Existe uma polêmica em relação ao toque retal, mas a minha impressão é que esse não é o ponto mais importante. Existe claramente um problema de estrutura do serviço de saúde para que o homem tenha estímulo para fazer consultas ativamente, sem apresentar qualquer tipo de sintoma, uma avaliação global da sua saúde. Se você dificulta ou não facilita o acesso, se você dificulta ou não facilita a execução dos exames, se você dificulta a execução de qualquer tipo de procedimento referente ao tratamento, você acaba inibindo aquele homem a ir até o médico, porque ele sabe que muitas vezes o diagnóstico pode ser feito, a suspeita pode ser feita, mas você não vai conseguir ter tempo hábil para você conseguir tratar alguém. Em abril de 2008, eu comecei a perceber que eu estava tendo certa dificuldade em urinar. Tinha jatos fracos e à noite eu tinha uma qualidade de sono muito ruim. Contei para minha esposa que eu estava passando por esse problema e ela me aconselhou a procurar um clínico geral, pelo menos. Eu levei ele no posto de saúde, né? Marquei uma consulta para ele, mas no dia a dia dele, correria de trabalho, ele desistiu várias vezes. Não, eu não posso, estou sem tempo, preciso marcar para outro dia. Aí eu consegui marcar umas outras vezes, até que eu consegui levá-lo. Depois de umas 5 marcações de consulta, eu acabei realmente comparecendo a um clínico geral, na unidade básica de saúde aqui do bairro, onde o clínico geral ele pediu um exame de urina, um exame de PSA. O clínico geral, quando olhou os resultados dos exames, ele me encaminhou para uma consulta com um urologista. Consulta que na unidade básica de saúde foi marcada para 90 dias depois. Eu não poderia esperar, porque devido à gravidade do meu caso, aí por minha conta própria eu procurei um hospital particular. Uma semana depois eu retornei de posse dos exames e ficou constatado que eu estava com adenocarcinoma de próstata, popularmente chamado de câncer. De próstata, né? Porque na época eu tinha uma visão completamente em relação a essa doença. Eu tinha uma visão de que câncer era sinônimo de morte. Eu confesso que eu chorei, entrei em prantos, em pleno consultório, junto com minha esposa, com o médico. Se não fosse ele me acalmar e dizer que eu tinha 90% de chances de cura. Ele me apresentou dois tipos de tratamentos. Andei fazendo perguntas com colegas que tiveram problemas de câncer de próstata na família e quais foram os procedimentos adotados. Eu optei pelo bloqueio hormonal de testosterona durante 4 anos. Acho que além disso, essa consciência desse cuidado, né, da importância da gente olhar com mais atenção para o câncer de próstata, precisa vir dos nossos governantes. E a gente não tá fácil. Acho que existe um olhar por parte deles para a saúde masculina e o câncer de próstata quase que não é nem citado, né? Então acho que a gente tem que batalhar muito para que o câncer de próstata seja realmente, né, considerado, inserido, priorizado. Afinal de contas, né, é o primeiro, né, o mais incidente realmente na nossa população do Brasil, né? Então, assim, eu acho que um compromisso é uma tríade. Eu acho que vem da família, né? Explicar para os seus homens o que tem que ser feito. O governo pode sim investir um pouco mais em comunicação, investir um pouquinho mais nas suas mídias, né? Falar um pouco mais sobre isso, nas escolas, né? Em se envolver. E a sociedade, né? Acabar com esse tipo de machismo, né? De não poder contribuir. Eu acho que é uma tríade importante, mas eu não acho que é só o governo ou só as ONGs. Eu acho que todo mundo faz parte desse processo.
Muito feliz, porque eu consegui enfrentar, eu venci uma guerra, na realidade. Agora, a minha obrigação, meu dever como homem é passar adiante as informações que eu aprendi durante todos esses anos. Passar mensagens de otimismo, conhecimentos que eu adquiri sobre a doença, né? E principalmente alertar os homens para terem mais cuidados com a sua saúde. E pedir também para que as mulheres não desistam dos seus homens, insistam. Sempre assim eu falo, insistam, porque eu insisti com ele. Se eu não tivesse insistido, eu não estaria aqui. Não existe prevenção sem educação. E o futuro do controle do câncer não é só tratamento, mas é prevenção. Se nós não formos hábeis na educação da população, nós não seremos hábeis no controle da doença que vai matar mais no século XXI. Nós precisamos educar e educar para que as pessoas mudem os seus hábitos de vida. Nós não mudamos hábitos de vida sem educação.